Passo agora para falarmos sobre saúde e de uma doença que papais, mamães precisam ficar atentos e atentas, porque ela pode voltar a ser um problema no nosso país. Estamos falando do sarampo. O Brasil é um país que é considerado livre da doença, mas os Estados Unidos registraram o maior surto em uma década, com mais de 250 casos e 2 mortes confirmadas. Um aumento que acende um alerta em todo o planeta e não seria diferente por aqui. Nosso convidado nesta terça-feira, 25 de março de 2025, é o Dr. Gabriel Franceschi, médico patologista clínico do laboratório DMS Burnier. Doutor Gabriel, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, eu que agradeço o convite, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Hoje, qual é o cenário do sarampo no Brasil e também na região de Campinas? Há casos confirmados nos últimos anos? Heitor, o sarampo é uma doença que foi considerada erradicada do Brasil em 2016, mas a gente perdeu esse status em 2018. Essa relação é feita com a cobertura vacinal que a gente já consegue entre a primeira dose e a segunda dose. Se nós tivermos mais de 95% de cobertura vacinal, a gente considera a vacina erradicada. Graças a Deus, conseguimos recuperar esse status em 2024, quando a gente atingiu excelentes níveis de vacinação. Aqui na região de Campinas, por uma ação da prefeitura que conseguiu intensificar a vacinação nas crianças de até 1 ano, nós conseguimos índices acima de 95% na primeira dose e perto de 93% para a segunda dose. Nath Lucchesi, Dr. Gabriel Franceschi, nosso convidado para falar sobre o sarampo, uma doença que a gente precisa colocar em pauta aqui também no nosso país. Muito bom dia, doutor. E a gente sabe que existe muita desinformação sobre vacinas em geral, mas principalmente na questão da vacinação contra o sarampo. Como que essa desinformação pode impactar o controle do sarampo aqui na região? Excelente pergunta. Nós estamos vendo isso de camarote acontecer nos Estados Unidos, onde uma questão política envolvendo uma vacina específica, que foi a do Covid, contaminou todo o outro protocolo de vacinação para o calendário natural das pessoas, criando um bolsão de pessoas susceptíveis. E quando esse bolsão acontece e nós temos uma pessoa infectada, nós temos a ocorrência de um surto. É exatamente o que nós queremos evitar aqui no Brasil. Garantindo um calendário de vacinação com altos índices de aderência, nós evitamos que esses bolsões de susceptíveis aconteçam. Mas nós sabemos também que existe uma comunicação muito grande de pacientes que vão ao exterior, viajam com frequência, e podemos importar casos de sarampo de regiões que estão ocorrendo surto. Então, nesse caso, quando nós detectamos mais de uma pessoa infectada na mesma região, a ação que nós devemos tomar é do bloqueio vacinal. E vacinar, atualizar o calendário das pessoas para que elas tenham 2 doses durante o decorrer da vida, para bloquear que novos casos estejam infectando principalmente pessoas de alto risco, crianças e portadores de doenças crônicas. Doutor Gabriel, hoje a cidade do Rio de Janeiro faz uma grande campanha em estações de trem, como a Central do Brasil, de vacinação das crianças. E o jornal o Globo traz um levantamento que foi feito pelo Instituto Questão de Ciência, com dados obtidos pelo Ministério da Saúde. Esses números mostram que o Brasil conseguiu elevar os patamares de imunização para a primeira e para a segunda dose, mas são números ainda abaixo da meta de cobertura, fixada em 95%. Então a análise mostra que para a primeira dose, o Brasil saltou de 89% de cobertura para quase 95%. Mas na segunda dose, o número é menor de 80%, embora anteriormente fosse de 66,7%.
Aos poucos o senhor entende que o brasileiro volta a essa rotina de se vacinar, de levar os filhos para o posto de saúde? E qual a importância da segunda dose, de não deixar a criança apenas com parte da imunização? Heitor, essa sua colocação é imprescindível. A campanha de vacinação agora no momento no Rio de Janeiro, que detectou alguns casos, tem como objetivo fazer aquele bloqueio vacinal e evitar que bolsões susceptíveis na região ocasionem um surto. O que eu tenho percebido na prática clínica é que os médicos têm voltado a indicar a vacina livres de qualquer pensamento ideológico ou político. E isso tem afetado positivamente os pacientes. Mas no caso da segunda dose, que ela é feita justamente para dar um empurrão na nossa imunidade, ele é chamado de boost vacinal, ou seja, ajuda o nosso corpo a criar mais anticorpos para que eles fiquem num nível de segurança ao longo da vida, é que a gente fica com uma impressão de missão cumprida já na primeira dose. E por dificuldade de locomoção, de chegar até a unidade básica de saúde, ou de conseguir que alguma empresa faça a vacina em casa, a segunda dose é colocada de lado mesmo. É importante que os médicos, nas consultas de rotina, e não só pediátricos e adultos, que façam a atualização do calendário vacinal de todos os pacientes, principalmente as crianças, idosos, pacientes de portadores de doenças crônicas, que são os grupos de risco para maior letalidade da doença. Perfeito. Existe alguma recomendação para os viajantes? Tem sido feita alguma aferição ali no momento da viagem? O que você pode recomendar aqui para os nossos ouvintes? Bom, a primeira recomendação que é imprescindível é tenha o seu calendário vacinal atualizado completo, com pelo menos 2 doses da tríplice viral, que contém a imunização para sarampo. Lembrando que é uma doença de contaminação de gotícula e contato oral, a gente tem um asseio muito bom das mãos e da toalete, da tosse, do espirro, para que a gente não contamine e não seja contaminado. O Covid trouxe hábitos muito saudáveis para nós, que a gente conseguiu evitar outras doenças respiratórias, e como o sarampo, por exemplo. Doutor Gabriel, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando, que tem uma criança pequena, mesmo que já vacinada ou sem a vacinação, quais são os sintomas do sarampo e quais são os primeiros sinais que os papais e mamães devem ficar atentos com essa criança? Heitor, excelente pergunta. Primeiro, é importante dizer que a vacinação ela não evita com que a pessoa tenha sarampo. Existem formas frustras de sarampo por causa da imunização. Mas caso a criança apresente, principalmente febre alta, manchas vermelhas no corpo, conjuntivite e dores, nós temos que pensar no sarampo, que constitui uma das doenças exantemáticas. Então, qualquer criança que tiver manchas atípicas no corpo, com conjuntivite e febre alta, precisamos pensar aí no sarampo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Gabriel Franceschi, médico patologista clínico do laboratório DMS Bunier. Dr. Gabriel, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe. Bom dia, Heitor, eu que agradeço.